Se você é profissional, você trabalha, com certeza a sua profissão atravessa alguma coisa que você assistiu. Ai, sei lá, você assistiu um filme de telemarketing, você é atendente de telemarketing. Você fala assim, ai meu Deus do céu, é exatamente dessa forma, é exatamente desse jeito. Não gostei. Por isso, hoje a gente vai falar sobre como as nossas profissões atravessam aquilo que a gente consome e aquilo que a gente gosta também. Olá, pessoas! A gente tem que criar um nome pro nosso fã-clube. Tipo, Enevoaders. Ah, tipo os Aí Fatimores? tem o Manuel Verso. Porque o Manuel Verso engloba todos os Manuéis. Como é que ficaria? Manuel. Manuelers? Não vou falar de Taylor, não. Não, Taylor não. Você já me queimou lá na perifa com as meninas lá falando. Ai, gente, hoje nós estamos aqui com o Rick, que já apareceu aqui no Elo Frequência. Rick, se apresente. E lá vamos eu de novo. É porque às vezes eu tenho que falar de um monte de coisa, porque eu faço parte de um monte de projeto, aí às vezes eu esqueço sempre de alguém e falo, você esqueceu de fulano. Então, Não, mas no coração, você sabe que ele lembrou. vou fazer um card assim, olha, então, gente, é o seguinte, eu faço parte disso. Você abre uma lista, sabe, que nem de um desenho de pica-pau, né? Que vai rolando assim. Então, eu sou psicólogo, que também fala de cultura pop, né? E eles sempre me convidam, né? O Mano vive me perguntando coisa. Agora a Milena também, a gente vai batendo um papo. E é sempre bacana bater um papo com vocês, então eu me divirto bastante. E hoje eu tô aí pra falar de profissões, né? O que a minha profissão também tem a ver com o consumo de cultura pop, né? Gente, a gente falou no final do outro episódio que a gente tinha que chamar um psicólogo de tão surtado que a gente tá. Entendeu? Por isso a gente chama um psicólogo. Ai, pra ser mais calmo? Não. Quem disse que o psicólogo é mais calmo? É pra, como é que diz? Dá uns fechos. Não, a interferência. Não é interferência, como é que chama? O quê? Quando ele te manda pro... Sabe? Não. Intervém. Intervenção psicológica. Intervenção psicológica. Não, vocês estão proibidos de falar de tal coisa que tá corrompendo todo mundo, sai. Exatamente. Licença Para de médica. falar sobre cultura woke, ninguém aguenta mais. Entendeu? Eu acho que a gente vai aqui trocar uma ideia, mas já que eu já comecei fazendo a cabeça do vídeo e tudo mais, então só que eu tô falando, eu vou falar logo de uma vez. Entendeu? Olha aqui. Eu, na verdade, sou manicure e transista e cabeleireira de formação, né? Tenho o meu diplominha assim, bonitinho lá. Então, eu sempre gostei muito de estética. Eu lembro que eu tava assistindo uma série que chamava, não sei se era Jane Diaries, mas é uma série bem antiga. Enfim, é uma série antiga que é de uma menina loira e tudo mais, que o sonho dela é trabalhar numa revista de moda. E eu sempre gostei de jornalismo, então, tipo, ela gostava de estética e também era jornalista. Então, pra mim, era a série, assim, incrível, impecável. Então, eu me via naquela série e falava, ai, quando eu crescer, eu vou ser igual a ela. Coitada, né? Coitada de mim. E aí, eu acho que quando eu comecei a fazer conteúdo, comecei a, enfim, pegava os livros e fazia esses conteúdos, com talvez trazer uma coisa mais diferente, um olhar talvez mais jornalístico, mais de comunicação. Essas coisas acabaram atravessando muito pra mim. Só que também do lado positivo, mas também do lado negativo, porque eu trabalho com isso. Então, do lado positivo é que me trouxe muita bagagem, muitas referências, muita vivência. Eu sei que eu comecei o processo de me tornar uma mulher negra a partir da literatura. Então, pra mim, foi muito benéfico, mas também não foi muito maléfico. Porque, isso começa... Tudo que você consome, você quer falar, você tem que falar. Ou empresas que eu trabalhei também, que não foi algo fácil, porque o público é um público diferente. E como é que esse público vai te aceitar? Na maioria das vezes não te aceita. Então, pra mim, a minha profissão, ela me atravessa muito nesse sentido de... Eu tô falando sobre essa coisa específica, que não é uma coisa que mulheres, né? Principalmente mulheres negras estão falando o tempo inteiro. Quer dizer, a gente fala, mas a gente não tá lá no topo. E pra mim, todos os dias é um desafio abrir uma câmera ou abrir um doc e falar, eu vou falar sobre esse assunto, sem pensar como é que o público vai receber isso. Eu já penso lá na frente, porque eu já fui tão violentada lá atrás que eu já meio que pego essa armadura pra mim, sabe? Então, assim, amo o que eu faço, mas eu também odeio. Eu lembrei do Wolverine. Eu sou melhor naquilo que eu faço, mas o que eu faço não é nada bom. É tipo isso. Eu lembrei da frase do Mike Tyson, eu falei, quando eu entro no ringue, eu geralmente não quero, eu me torno uma pessoa que geralmente eu não gosto. Também. Pô, Tyson.
Acho que pode ser que seja. Não, mas eu queria saber de você, porque você é psicólogo, né? E aí você, enfim, a gente tava trocando uma ideia, por exemplo, sobre amor e materialistas. E aí, só que eu queria saber a sua visão sobre, sei lá, coisas que você gosta dentro da cultura pop, seja filme, seja quadrinho. Se você já vai analisando, ai, olha lá, esse personagem está com um transtorno de não sei o que, não sei o que lá. Isso é bom, mas eu vou complementar. Acho que qual foi a primeira vez que você percebeu que dava pra casar as duas coisas? Pô, vocês começaram com as perguntas boas. Primeiro, eu sinto muito pelo que já aconteceu com você na sua carreira, né? Essas coisas. Vivência de pessoas negras sempre são muito complicadas, né? E, poxa, a primeira vez... Primeiro que... Quando eu comecei a me ver em questão de cultura, do que eu consumia... Primeiro, quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Né? Sério? Eu adoro. Tanto que eu adoro física quântica. Ele é homem-formiga. Quase, né? Eu adoro, tanto que eu vira e mexe tô dando coisa de física quântica. Aí, tipo, começa aquela coisa, né? Ver filme, ler quadrinho, né? Minha mãe me introduziu muito essas coisas, né? Inclusive, mãe, beijão. Né? Da outra vez eu esqueci de ver, eu falei, não. Ah, tá, não, senão ela vai cobrar. Regra aí? É regra, mandar um beijo pra minha mãe toda vez que eu estiver aqui. Qual o nome da sua mãe? Nancy. Nancy, um beijo! E, tipo, por exemplo, quando eu me comecei a pensar em comunicação, né? Poxa, Super-Homem, né? É um modelo de muito herói, até pela base da própria, né, do inconsciente coletivo, né, do Elar Solar e tudo mais. E foi assim que eu virei jornalista. Ah, é? Tá. Jornalista, pô, foi pro outro lado. Mas curiosamente eu fui pra psicologia por causa do jornalismo. Uma professora de A teoria muito fragmentada, né? A gente tem que fazer outra coisa. Então, ela era de... Eu esqueci a matéria, meu Deus. Era alguma coisa, psicologia da comunicação, uma coisa assim. Uma senhora japonesa muito brava, meu Deus, acabava com a nossa raça. Mas ela era assim, nossa, você tem um jeito pra psicologia, né, Ricardo? Eu falei, será? Tipo, será? Né? Aí, tipo, começou, né? Comecei a estudar a profissão, comecei a entender. Falei, pô, acho que é isso aqui, né? E também, como eu já tava meio de saco cheio também do que eu fazia, falei, vou procurar ser outra coisa, né? E casou tanto comigo. Né? Eu sou super feliz com ser psicólogo. Você é super feliz na frente das pessoas. Né? Mas falou, então você tem isso, e a pessoa, como assim, cara? Não, é uma coisa que é muito bom desmistificar. Assim, o pessoal acha que eu tô com uma antena ligada o tempo todo, sabendo, não, tô avaliando todo mundo, tipo... Né? Às vezes eu tô mesmo, porque eu tô de cara feia, aí eu tô assim olhando, pensando em outra coisa. Tipo, será que eu esqueci o fogão ligado em casa? E a pessoa, nossa, ele tá me analisando, né? Não é bem assim, né? Até porque, pra analisar alguém, eu tenho que estar... Sabe aquela leitura de cotovelo de mesa? Isso pra mim, isso, do meu ponto de vista do psicólogo, é assim. É a leitura de cotovelo de mesa de você, dele, né? De quem vai estar comigo ali na terapia. E isso cansa, pô. Então eu não tô todo tempo, tipo... Mas tem umas coisas que tipo, jogam na sua cara, né? Tipo, né, você tá conversando com uma pessoa, né? Ou você tá lendo um quadrinho, ou você tá assistindo um filme, ou, no meu caso, jogando um jogo, vendo uma série, assistindo um dorama, essas coisas, tipo, olha, cara, isso aqui é interessante, né? Aí já começa. Eu sei de onde vem isso, tá? Você vai buscar a resposta. Nossa, que interessante, tá falando sobre isso. Aí eu vou ler crítica, ninguém fala disso. Eu falo, pô... personagens tão interessantes, né? Por isso que muitas vezes as coisas que eu escrevo ou que eu consumo, vou, né, criando conteúdo, eu falo muito bem, porque eu sempre acabo encontrando algo positivo, né? E tipo, a partir disso que eu sempre tenho um viés mais psicológico das coisas que eu escrevo, né? Tipo, o Mano já leu artigos meus. E muita coisa que eu sempre olho, sempre a perspectiva da personalidade também. Né, é muito importante a gente analisar isso, até porque, como vocês tinham falado na outra edição, né, a gente se espelha, a gente vai procurar, né, se inspirar, a gente quer se ver lá. Sim. Né, então é muito legal quando você tem uma análise, tem alguém que se preocupa e fala, pô, você tá vendo que esse também é a mesma coisa que eu. Nossa. Né, e, poxa vida, é que pra me falar disso eu fico muito, se deixar a gente ficar horas aqui falando, mas, cara, é uma coisa que me deixa maravilhado quando eu olho uma obra e ela simplesmente tem algo que encontra com a minha profissão, né? E, assim, quando eu comecei a colocar isso nos meus conteúdos, eu percebi que não só eu escrevia melhor,
como eu também ficava muito orgulhoso de mim, né? Sim, essa é a sensação. E aí, às vezes, eu mostro pra alguém, que nem às vezes eu mostro pra alguém e falo, cara, isso tá da hora. Eu falo, poxa, que legal. Outro dia eu falei, eu sou ruim de lidar com elogio, por incrível que pareça. Eu tava esperando você citar o artigo do Monstro do Pântano. Meu é o meu favorito. Do Pântano. Porra, esse dá muito orgulho, mano. Quando ele me mandou, eu comecei a ler. Eu falei, não acredito. Primeiro que, tipo, eu só li a fase do Alan Moore. Aí eu falei, pô, eu preciso reler e tal pra pegar. Mas o que ele descreve lá, assim, fazendo a relação, pondo o que ele sabe sobre, a gente fica, mano, eu quero mais disso. Você já fez algum do Hulk? Não. Nossa. Não. Acho que analisar o Hulk é uma parada que você... Puta, tinha tanto pra falar. É basicamente como eu comecei também. Porque eu sempre flertei com psicologia pra tentar entender o que os personagens estavam se comportando e falando. E o Hulk foi um dos principais, assim. Pô, ele tem uma dualidade, ele tem uma pessoa que é dentro dele, mas não é ele. Mas de certa forma é ele. Como é que ele reage com tudo isso, né? O que ele leva de uma pessoa pra outra? O que configura tudo isso? E quando isso se portou na minha frente, eu pensei, mano, tem muita coisa aqui que eu reconheço, talvez de mim, ou de como as pessoas me veem. Tipo, elas me veem como Hulk, mas eu sou o Banner. Pô, eu só quero desenhar, quero fazer minhas coisas. Ou você é os dois. Ou eu sou os... Esse é o ponto. Já começou. Porque, na verdade, quando a gente pensa no Hulk, é a autoimagem. Ele vê o monstro e ele fala, não sou eu. Mas o que acontece quando ele começa a entender que ele também é o monstro? Eles se juntam. Ele vira o Professor Hulk. Ele vira o Professor Hulk. Juntamente com o físico, né? O que tá transportando. Que nem naquela edição que você me chamou pra gravar aqui, do Super-Homem. Você perguntou, o Clark... É a mesma coisa, só que em contextos diferentes. O que cada um vê de si, né? Tipo, as pessoas da cidade vê o Super-Homem. A Lois vê o Clark, o Super-Homem. Né? E assim vai indo. Tá vendo como tudo acaba sempre cruzando psicologia? É muito maluco isso, né? Porque teve um vídeo que eu fiz com uma amiga minha sobre o monstro ter cor, sabe? E porque a gente viu um vídeo de uma produtora de conteúdo que ela falou assim que tem o tropo da Bela e a Fera. Então o monstro sempre tem uma redenção e a mulher sempre compreende e tudo mais, né? E aí, tipo, foi uma coisa que eu e minha amiga a gente ficou pensando, mas quais são esses monstros? Que criaturas são essas, assim? Aí a gente pegou e fez um vídeo sobre o monstro sempre ter a pele escura, o monstro sempre ser retratado como um homem negro ou um homem não branco, a mulher sempre ser uma mulher branca, que ela é colocada num lugar de fragilizada, o homem negro sempre tá perseguindo essa mulher. A gente falou do Candyman no programa passado, tem o King Kong. Do LeBron James também. O LeBron James, tem aquela capa da Gisele Bündchen com ele, reinventando a capa e tudo mais. Então, eu acho que pra mim, eu sou uma comunicadora. Então, eu sou uma pessoa curiosa de natureza. Eu gosto de saber das coisas. Mas eu também gosto de saber da origem, da fonte das coisas. Então, eu faço trabalho de Deep Web. Eu sou própria Deep Web. Vou contar um negócio aqui. Quando eu era muito capopeira, porque eu fui muito capopeira. Tá. Lá na época, lá que eu quase ninguém gostava de K-pop. E aí, o que eu mais gostava de saber era como que os idols eram tratados na empresa, como é que a economia da empresa girava, de onde foi que nasceu o K-pop, quantos grupos debutam por mês. Então, assim, eu adorava saber essas coisas. E ninguém tava nem aí pra essas coisas. Eu só quero ver a musiquinha, aprender a dancinha. Blá, blá. Eu adorava saber dessas coisas. Tanto que eu me afastei muito do K-pop, porque eu fiquei fragmentada das ideias, né? Porque é uma indústria muito tóxica. Então, tipo, o que eu gosto muito da minha profissão é essa curiosidade que vai se alimentando. Tem um filme. Mas eu quero saber no que o autor se inspirou para fazer esse filme. Eu quero saber da onde veio essa ideia. Quais foram as outras obras que tiveram. Eu tenho essa curiosidade enorme, mas eu também gosto de escrever um texto e levar uns dados, e levar as referências, e levar as coisas. E aí, hoje é uma coisa que eu acho que dentro da criação de conteúdo, principalmente quando a gente fala de comunicação, as pessoas não têm mais paciência de fazer isso, de ir atrás, de procurar, de, sei lá, levar a curiosidade sobre da onde foi que o autor tirou aquilo. Eu tenho a mania de falar que as pessoas gostam muito de Corra, do Jordan Peele, mas o filme que eu mais gosto dele, que eu acho que é o filme do coração dele, eu não sei se é mesmo, se aí eu vou ter que conversar com ele uma vez, Jordan Peele, na mesa de bar a gente conversa. Me chama que eu quero conversar. Esse cara é muito bom. Nós, assim, sabe? Que pra mim é o meu filme favorito dele. E quando eu vi, tipo, muita gente falou, não entendi o filme. Na hora que eu assisti o filme, falei, ele tá falando de doppelganger, dentro do terror, pra falar sobre
né, classes sociais e tudo mais. Eu falei, ai, isso é incrível, e ninguém tava falando sobre isso, porque as pessoas não consomem muito terror. Agora que o terror tá voltando e tudo mais, então eu acho que a coisa da minha profissão que eu gosto é isso. E eu acho que uma coisa que eu faço muito bem, tá, meninas? Olha, nesse caso, como consumidora, eu falo, ela faz muito bem. Eu acho que a coisa que eu faço muito bem é que eu descobri, na verdade, é ser cerimonialista. Tá lá no palco, conduzir um evento, enfim, levar as pessoas, introduzir o assunto. É uma coisa que, e mediar a mesa, gente, eu faço isso muito bem, tá bom? Então eu acho que dentro da comunicação, essa é a parte que eu acabo mais gostando, de me aprofundar na história da pessoa que eu vou mediar, de ver o que ela publicou, qual foi a história dela, de fazer as pessoas chorarem também. Eu adoro fazer as pessoas chorarem. Olha, ela sabe que eu sou sensível, por isso que ela tá querendo fazer essas coisas. Então, eu acho que por mais que, enfim, teve vários atravessamentos dentro da minha profissão que me fizeram quase desistir, tem essas coisas muito boas. Tipo, a gente tava fazendo o roteiro de cultura woke. Eu falei, no final eu falei, eu sou muito foda, eu sou muito foda. Eu fui nos confins do inferno pra achar um negócio, sabe? Porque, enfim, tava distorcendo tudo e fui nos confins. E não é uma coisa que as pessoas vão parar, que vão querer disponibilizar 3 horas da sua vida pra pesquisar isso, sabe? E uma coisa que me deixa bastante triste é como o jornalismo tá indo muito pro lado mais do sensacionalismo, do imediatismo. A gente não para, não analisa, sabe, tipo, da Globo lá que tem a CNN, várias coisas que, vai fazer uma análise política daquilo. Pô, pra fazer análise política você precisa ter referência, você precisa estudar, você precisa ver o contexto político. Isso é jornalismo, sabe? E jornalismo não é imparcial, não existe nada imparcial. Não existe, a gente trabalha com fatos. Fatos, mas esses fatos vão pra direita ou pra esquerda? Amados, são fatos. Fatos, a gente trabalha com fatos. E eu acho que hoje as pessoas não têm mais paciência com isso, sabe? Eu acho que é o que mais me desanima dentro da cultura pop hoje, de produzir conteúdo, porque basicamente a gente tá falando com a parede. As pessoas não têm mais paciência de assistir um vídeo grande, com a pesquisa densa, sabe? Coisa gostosa de você desinchar um bagulho inteiro. Eu tava desabafando com o Telo sobre isso outra coisa uns dias atrás, não foi? Porque eu tava falando sobre artigos, porque eu escrevia muitos artigos, né? Hoje nem tanto, porque eu tô ficando velhinho, né? A gente fica velho, começa a escrever menos. Porque eu fazia, tipo, em 2, 3 horas, eu demoro 2 ou 3 semanas, né? Então, e também por causa de outras, né, coisas que eu faço também na vida. E falta isso, né? A gente sentar e analisar as coisas de uma forma mais ampla, mais profunda. E, poxa, para alguém como eu, né, que na minha profissão, que olha, né, muita coisa além do que é só a superfície, então às vezes ver isso em cultura pop me desanima bastante, né? Uma coisa que eu tava comentando com o Telo, inclusive, pô, o pessoal adora fazer uma lista, mas não coloca assim, né, o que ele acha, o que ele imagina, o que ele consegue ver desse personagem. Aí onde entra aquele meu artigo do Monstro do Pântano, que eu faço uma análise gigantesca do Monstro do Pântano. Tem um que eu fiz no Terraverso sobre Jon Stewart e a minha infância. Sobre a referência do que eu acho dele e tal. Né, o que ele representou pra mim, né? Não exatamente ser arquiteto, né? Eu fui pra outra profissão, sim, mas é essa coisa de tentar olhar esse personagem mais além. E, poxa vida, né? Não é uma coisa que a gente faz assim, né? Pô, cai a ficha de um dia pro outro, né? Exato, você vai olhando assim, poxa, mas tá tudo muito igual, tá tudo muito parecido, tudo tão pouco crítico, né? Tão pouco aprofundado, tão pouco analítico. E eu adoro uma análise. Eu também adoro. Eu adoro quando o pessoal fala, pô, esse personagem é isso. Aí é onde entra as coisas que eu falo assim, poxa, na minha profissão, quando alguém analisa assim, e vai detalhando do que é sobre essa obra, do que tem de detalhe, eu falo, caramba, isso aqui é interessante. Aí onde quando eu consumo, eu falo, pô, eu concordo, ou discordo, ou vejo além. Né? E hoje tudo é tão rápido, tudo tão... Tá faltando demais isso. Eu sei que quando a gente assistiu Sorria, e eu não vi muitas críticas sobre Sorria, é uma coisa que eu tenho que ir atrás. Mas o Sorria 2, especificamente, tem uma cena que na hora que veio a cena eu falei, isso aí é uma crise de ansiedade, isso aí é uma crise de pânico. Isso aí é uma crise de pânico, eu vou enlouquecer. Então, tipo, e aí saiu um estudo recentemente de que o terror, ele alivia o estresse e as dores e tudo mais. Olha, não alivia muito não, tá? Porque eu ainda tô com dor na minha perna aqui, que eu fiz spinning, meninas. Mas eu sempre falei que o terror, pra mim, ele veio muito mais na pandemia, quando eu comecei a consumir muito Junji Ito, e
comecei a meio que dar uma acalmada ali na ansiedade. Toda vez que eu lia ele, falava assim, esse cara é muito louco, mas eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer. Junji Ito é complicado, eu já li muito. Então, Junji Ito, ele é muito maluco. E aí tem muita gente que fala que não gosta, eu consigo entender, porque ele é um autor que você tem que abraçar a loucura dele, você tem que abraçar... Não, você tem que abraçar a cabeça louca dele, ele é maluco, entendeu? Você não gosta do Junji Ito? Não é que eu não gosto, é uma palavra muito forte. Mas eu não, sei lá, não me pegou. Eu gosto dos traços, eu gosto do desenho dele, da expressão artística dele, pra mim é sem igual. E pior que a expressão artística dele fala tanto. Exato. Tipo, eu entendo o que ele tá falando, mas eu não sei se... Eu acho que pra mim falta, na verdade, conhecer a cultura japonesa. Porque o que ele faz é basicamente a vivência dele, a cultura dele, o que ele reconhece sobre o ambiente que ele vive e tal. E tá tudo bem. É uma lacuna que eu tenho. Então, tipo, em vez de eu ir atrás, pesquisar e analisar como é feito, eu prefiro, tipo, talvez não seja o momento. Então eu deixo de lado. Por exemplo, o Remina. O Remina é muito mais fácil de entender. Ele tá fazendo uma crítica ao fundamentalismo religioso, a cegueira. Porra, tudo, né? E aí, vamos crucificar a menina porque botou o nome dela no planeta e tal. O planeta tá vindo comer a gente por causa dela. É muito sensacionalismo. Exato, sensacionalismo. Tipo, você pega um trecho de uma informação e... Não, aquilo, por que isso tá acontecendo agora? É tipo meio que o Silas Malafaia do Japão. Aí a gente entra na parte da vivência, né? Você conhece isso aí você se identifica muito rápido. Então você consegue embarcar, se conectar, compreender, analisar, criticar ou elogiar. Então, mas pra mim, de um dito, tipo, a Tomie, por exemplo... Nossa, a Tomie. Ela é uma desgraçada, né, meus amores? Mas eu acho que, conforme eu fui lendo Tomie e fui vendo algumas críticas e falando com outras pessoas e entendendo o que ele queria colocar... um dos mangás dele, pra mim, que é um dos mais geniais, é a Sala de Aula que Derreteu, que é a questão do você pedir desculpa, não pra você, que você tá arrependido, mas pra você se sentir melhor. E aí, de um jeito ali, de um rolê de terror, às vezes é a coisa mais brisada dele mesmo. Ai, olhei no espelho, vi minha língua, e se eu colocar a minha cabeça como uma cabeça de caracol e a língua como se fosse a lesma? Tipo assim, gente, não precisa fazer sentido sempre, assim. O Junji Ito, não precisa. Eu tive essa ideia, e eu fui lá e escrevi, e acabou. É isso, mas você pode falar de fobia também. O dos gatos, mano, os dos gatos eu acho sensacional. Sim, o medo que ele tinha de gatos, entendeu? Tudo é uma história, assim. Então eu acho que a partir daquilo, o terror, ele foi ficando muito mais significativo pra mim, de você pegar e analisar algumas coisas. E aí, depois disso, eu fiquei viciada no Junji Ito, eu pesquisei tudo sobre... Eu sei tudo da vida desse velho. Toda a coleção dele. Eu sei tudo da vida desse velho, desse senhor. Amo ele, Junji Ito. Mas parece que ele tá fazendo terapia, porque ele começou a desenhar umas coisas fofinhas, né? Uns tempos atrás. Não, gente, para! Eu falei, nossa, finalmente o Junji Ito tá se cuidando, né? Não, barra. Ele vai parar, mano. Barra ele de fazer terapia, não faz nada. É o Inuyasha. Não, deixa ele se cuidar. Não, mas eu acho que é isso. A forma da gente criar conteúdo, por exemplo, você não falou da sua profissão. É mesmo. A sua arte, você não vai falar, não? Eu posso. Pode. Com licença. A gente deixa. Excuse me. Nossa, por onde que eu começo, mano? Eu sou quadrinista, né? A primeira coisa. E comecei como leitor de quadrinhos. Então eu tô lendo quadrinho, eu tô tentando entender a história e tal. A parte da arte sempre me pegou porque eu tentava replicar e tal. Eu conseguia fazer aquilo. Eu entendi muito cedo a produção e todos os elementos. O que faltava era pesquisar o corpo da história, da escrita. E aí eu me apaixonei por história. Então eu comecei a pesquisar o período que estava sendo dito, a alusão que queria ser feita, o momento, a guerra, a alusão, enfim, o processo político daquilo, o que os personagens estavam debatendo entre eles que fazia reflexo durante o período que eles estavam passando. Então isso pra mim foi uma parada genial, assim, absurda, que me explodiu a cabeça, tipo, nunca é só uma história, nunca é só o poderzinho, o cara que voa, blá blá blá. E dentro da comunidade do quadrinho, quando você é quadrinista, você geralmente tira o corpo fora pra não ter que analisar, ter que explicar algumas coisas. Então, quando eu comecei a botar a cara pra analisar quadrinhos na rede social, tipo, fazer vídeos e tal, eu fiquei meio mal visto. Porque, tipo, olha lá, o cara tá querendo dar canetada. Lacrada. Não, canetada de quadrinista. Tipo, porque ele é quadrinista, ele tá sabendo o que eu falo, ele tá invalidando o que eu acho. Eu falei, não, mano, eu tô te levando a outro ponto de vista. Pô, calma, sabe? Enfim, mas voltando um pouquinho só, quando a gente é artista, nunca a opção é você ser um quadrinista, você trabalhar com arte. É você ser arquiteto, como o John Stewart, é você trabalhar com números, é você ser engenheiro e área. Então, a possibilidade disso acontecer era zero. E aí, criança negra periférica, a gente volta pro esporte. Então, teve muitos anos na vida quando eu dei futebol. Aí eu pensava, mano, eu vou fazer um quadrinho sobre futebol. Aí depois larguei o futebol, fui pro boxe.
Aí, pô, aí no boxe eu comecei a construir uma carreira, tal, fiquei alguns anos, fui campeão, blá, 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 eu pensei, vou fazer um quadrinho de boxe. Então sempre teve lado a lado o quadrinho com alguma coisa que eu tava fazendo. Sempre fez parte de eu juntar dois amores, mas o quadrinho era hobby. Nunca foi tido como uma profissão. Lá pra trás ainda, eu sempre vou e volto, né, porque é sempre os dois paralelos. Quando eu vi uma revista do Mike Deodato na prateleira lá da banca, eu falei, mano, tem um brasileiro desenhando Hulk, então isso é profissão. Cheguei pra minha mãe e perguntei, pô, eu posso ganhar dinheiro no quadrinho? Ela falou, não sei, mas tem que estudar muito, tem que ser assim, assim, assim. Não conta muito com isso, estuda pra ser alguma coisa mais palpável, né, mais prática. Puta, mano, o que eu vou fazer agora? Eu comecei a escrever meus próprios quadrinhos, comecei a desenhar, comecei a montar minhas histórias, mas eu nunca publiquei. Mas eu pelo menos eu sabia estudar tudo que estava sendo posto ali. E isso, pra mim, era uma coisa que me satisfazia muito, que eu conseguia pegar todo o conceito de uma forma geral e ampla, não única, não é uma visão determinada, como tipo, se eu fosse dono da verdade, mas é uma visão muito mais ampla do que está sendo discutido. É como você falou, tipo, eu vi as pessoas fazendo resenha, mas ninguém falava desse ponto específico. Então eu conseguia chegar naquele ponto, eu conseguia pegar a referência do que está sendo retratado para estudar a estética que eu falei no programa passado, o que aqueles elementos visuais estão te apresentando e representando para você, e também como isso se comunica com as próprias pessoas, que é o caso do Hulk. Pô, tem uma divisão de personalidade dele, é a mesma pessoa, o corpo cresce, fica verde e tal, mas ainda lá dentro é o Banner. E aí você pode ser as duas pessoas, você não precisa escolher um ou outro. Tanto que quando tem o casamento deles, a gente faz essa brincadeira, né? Pô, realmente, tipo, ele aflorou, ele entendeu o que ele é. Ele amadureceu. Ele amadureceu, cara. Tanto que ele deixou de ser verde. Aí... Eu socorro. Enfim, acho que pra mim tipo, tem várias lacunas, várias coisas dentro que foram me barrando. Artista não ganha dinheiro, não dá pra fazer isso, vai fazer outra coisa. Mas fui trabalhar com TI, fui trabalhar com coisa de tecnologia. A pergunta que é aquela, se você não for herdeiro, você vai ganhar dinheiro como, filho? Não tem que nem quando eu me formei psicólogo, vai ganhar dinheiro. Com o quê? Como? Se as pessoas não querem fazer terapia. Não, nem só a questão de resistência à terapia, até porque a nossa própria história da saúde, né, é resistente a tudo. Exato. Né? O SUS existe, inclusive, por isso. Né? Justo. E a questão de saúde mental hoje é bem delicada, né? Psicólogo era uma posição muito etilista, né? As pessoas que né, só iria a gente que era rica, né? Hoje não, hoje tá indo mais acessível. Tem áreas como a psicologia social que eu amo, né? Que vão procurar as partes periféricas, as pessoas que precisam de ajuda, né? E falar assim, não, vou procurar isso porque eu vou ganhar dinheiro. Não é por isso. Se eu for falar o quanto terapia me ajudou na minha profissão também. Fico tão feliz quando escuto isso. É verdade, tipo, eu tive um surto muito grande, eu nunca vou esquecer. Foi um episódio de violência policial que teve, eu tive um surto, tava trabalhando na Dark Side ainda, e aí eu tive um surto muito grande de, tipo, eu não vejo perspectiva, pra mim, eu não vejo perspectiva pra pessoas negras. Se essa violência tá muito... Eu não vejo perspectiva. Só que eu tava surtando. E aí a Raquel, beijo, Raquel maravilhosa, ela achou várias psicólogas pretas, assim, e falou, você precisa começar a terapia. E aí eu fui e fiz uma sessão com a mesma psicóloga que eu tô ainda, pelo amor de Deus, Bia. Jamais me abandone. Coitada, ela assim, não é sobre isso, enfim. E aí eu comecei a me entender, se eu não estivesse fazendo terapia na época que eu estava trabalhando em um grande veículo de imprensa, de cultura pop, eu não sei o que teria sido de mim, assim, sabe? Então, por muitas coisas que eu sofri, muitas coisas que eu ouvi, muito ódio, então eu não sei o que teria acontecido. E aí foi uma coisa que a gente entendeu, que uma das formas de eu conseguir me expressar, me comunicar, porque é uma coisa que eu sempre estou compartilhando com algumas amigas, eu falo muito, mas eu falo pouco sobre mim. Eu sou uma comunicadora, eu estou comunicando, sei falar, mas eu sei falar pouco sobre mim. Então, se a forma de conseguir acessar é através daquilo que eu gosto de literatura. Então foi assim que a minha psicóloga conseguiu me acessar em muitas coisas. Você tá lendo aquele livro, você se identifica com aquela personagem. Por quê? Porque fez isso, isso e aquilo. E eu acho que uma das coisas que a gente, enquanto pessoa preta, óbvio que a gente sofre muita violência e tudo mais, mas esse lugar da violência é muito confortável. Chega a ser confortável pra gente, infelizmente. Tô sempre nesse lugar, e eu vou ser oprimido sempre e tudo mais, porque é isso que a sociedade quer que a gente... Nesse lugar que a gente
que a sociedade quer que a gente fique, e a gente fica naquele lugar, acho que não tem outras perspectivas, sabe? E eu acho que dos tapas na cara mais incríveis da minha psicóloga foi, vamos sair um pouco desse lugar, vamos ver um pouco outras perspectivas, vamos ver um pouco outros lugares. Você não é alecrim dourado, você não tá sem tá vítima do rolê, às vezes você pode fazer muita merda também, sabe? E o que a gente não quer enxergar é isso. Mas se eu for dizer que a minha profissão, ou aquilo que eu gosto, que a literatura não me salvou, não me ajudou, claro que fez. Porque a partir daquilo eu consegui comunicar com a minha psicóloga várias outras coisas. Outra coisa que eu tô quebrando agora é a escrita. Vou começar a escrever. Não queria voltar a escrever, porque eu sei que se eu escrever eu vou me acessar. E uma das coisas que a gente não gosta de fazer é se acessar. Então, assim, a psicologia, ela vai entrar em absolutamente tudo na nossa vida. Não tem como, entendeu? Até na minha profissão, ela A gente só tá junto por causa dela. É verdade. Não é? Eu não sabia que o psicólogo também tinha essa função, mas tudo bem. O psicólogo casamenteiro. Não, é porque... Resolve de outras coisas, como você se relaciona, mas isso. não tipo, olha, a Milene Otelha, vem cá. Não foi bem assim. Ela só falou, para de ser louca, vai viver. É assim que às vezes eu falo. Não, ela não falou desse jeito, mas ela basicamente disse. Às vezes eu falo, olha assim, só não sai da estratosfera, do resto, faz o que você se sente bem, se sente feliz. Uhum. Não fira direitos humanos e resto... Eu falo, não configurando nenhum crime, faz o que você se sentir bem, cara. Né? De resto, né? Depois você, né, porque uma coisa que, assim como você falou da como você se expressa na questão da comunicação, eu sou uma pessoa altamente tímida. Não parece, mas tudo bem. Então... E a psicóloga, hein? Pegou, hein? Não, mas lembra o Clark Kent e o Super-Homem? Então, Sim, esse é o Clark é tímido. Né? É. O Super-Homem é quando eu vou lá, sento ali na sala da terapia, né? Vou atender um paciente, seja online, né? Presencial, aqui com vocês, fazendo vídeo na internet, enfim. Né? Então, Você é o Super-Homem. Às vezes eu tenho que ser. Agora ele tá sem óculos, ele é o Super-Homem. Entendi. Bota aí o Clark. Entendeu? Porque realmente eu tô cansado de ficar usando óculos pra fazer vídeo. E falo, nossa, não tô vendo a sua cara, Ricardo. Eu falei, vou tirar o óculos. Pois, é óculos escuro? Eu falei, nossa, eu tô de máscara. Né? Mas é até por causa da questão também de, tipo, ter uma carinha, né? Mas, e ainda mais quando ela no cabelo dá um destaque e tal, né? A estima tá lá em cima. Né? E, tipo, essa questão, né, de você usar, né, vários métodos, né, vários recursos para você gerar recursos, né? Para você lidar com as suas coisas, sair das posições que você se sente, né? Muitas vezes confortável, e não é porque tá confortável quer dizer que é bom, né? Então, quando a gente começa, né, procura na arte, procura na própria profissão, né? Inclusive, eu fico tão satisfeito quando eu termino a sessão de terapia e alguém fala obrigado. Eu falo, Eu sempre agradeço a minha psicóloga, mesmo que eu saia assim, ó. Às vezes você dá Porque a maioria das vezes... até porque muita gente... Uma coisa também que se desmistifica em terapia, acho que é só passar a mão na cabeça, não. Não. Gente, meu Deus. Não. Se fosse só isso. Gente, olha, não vamos entrar na questão de terapia aqui agora, porque se eu for falar... Não, mas é uma coisa que... Né, inclusive, quando eu vejo algumas obras que, né, o personagem é confrontado na questão da personalidade, eu acho isso muito maneiro. Porque eu penso, vem o psicólogo, passa a mão na cabeça, né, ainda mais que eu falo baixinho, fofo, né? Eu falo, então, meu querido, é sobre isso. Aquele meme do cachorrinho põe a mão assim no peito. Então, é bem isso, né? Uma coisa que eu queria saber é, você produz conteúdo também, você faz os seus artigos, e a gente viu que muita coisa mudou, sobre a comunicação, mas também é sobre a forma de consumir hoje, e a forma como as pessoas olham, assistem os filmes, as redes sociais e tudo mais, a questão de que muita gente não consegue assistir um filme sem sair do celular e tal. E aí eu queria saber de você, como é que você analisa isso, assim, gente, a gente não consegue mais debater, porque é isso, o que eu sinto, a gente não consegue mais debater, a gente não consegue mais levantar argumentos, a gente não consegue mais se comunicar, parece que tá todo mundo maluco, num grande hospício, entendeu? Então eu queria saber de você, assim, como é que você, essas dificuldades que você tem de se comunicar às vezes, ou de as pessoas não serem interessadas o suficiente no que você quer passar, sabe? Que é, não, vou ver esse vídeo aqui de 15 segundos e já era. Isso aí, a primeira coisa que reflete é sobre que é uma geração mais ansiosa que a gente já teve, né? Inclusive, na época da faculdade, o professor já falava, olha, essa geração aqui é a que mais vai ter ansiedade e depressão. Por quê? Além da questão das redes sociais, que a gente é sobrecarregado de informação, né, a gente tá sempre vivendo, né, numa época que
a gente já não tem mais 24 horas por dia. A gente, às vezes, dorme e acorda e não sabe o que está acontecendo, né? Ou coisas, por exemplo, vivências de trabalho, né? A gente está discutindo hoje escala 6x1. Né? Como você consegue ter aquele momento que você baixa um pouco, né, a sintonia da coisa e fala assim, não, vou respirar, vou pensar, né? E isso reflete no que a gente está falando com a criação de conteúdo, né? Quanto mais rápido, mais o consumo. Quanto mais resumido, melhor. Isso, inclusive, afeta na indústria cultural como um todo. Por exemplo, a gente via séries ano passado, sei lá, 15, 20 anos atrás, 30 capítulos, 20 capítulos. É verdade. Hoje em dia, 8, 7, 6. Mas um pouco fala assim, um resumo de 20 palavras ou menos, por favor. Né? Isso é um problema. Né? Inclusive, eu sou defensor de série longa, adoro. Série com 15, 20 episódios, porque você entra na vivência. É verdade. Você começa a se sentir parte desse mundo. E hoje, com tanta rede social, com essa questão da rede social, de ser sobrecarregado de tanto, né, a gente tá querendo fazer parte de tudo e não está em lugar nenhum. Nossa. É verdade. Olha aqui, ó, a sessão. Eu lembro quando acabou Smallville, parecia que minha vida tinha acabado. Porque eu tava É tão verdade. dentro, 10 anos. 10 anos acompanhando a série. 10 anos esperando ele vestir o uniforme. E ele só mostrou o peito. E só e voou, e acabou. E, tipo, só que eu tava tão inserido, todos os dias eu fazia aquela mesma coisa. Pô, são 10 anos da minha vida. Pô, é um terço da minha vida. Acompanhando todos os dias, vendo os episódios e tal. Quando acabou, eu vi que não ia ter mais aquilo. Parecia que tinha um buraco, uma lacuna que precisava ser preenchida com outra coisa. Na verdade, não precisava. Tipo, porque você... Sim, um ciclo. Que é uma coisa que nessa geração tem problema, né? O sentimento de finitude. A gente não consegue entender mais quando acaba. Isso Exato, vale. porque, não explicou tudo pra mim, vai fazer outra temporada, aí faz outra temporada e não gostei. Ué, Mona. E fora que o feed ele é infinito, né? Tipo, 15 segundos passa, 15 segundos passa, 15 Exato. segundos passa. Senão acaba Então, mais. tipo, Sensação de infinito. E isso vai se espelhando em muita coisa na nossa vida. Né? Como a gente consome, como a gente lida com as nossas relações pessoais e afetivas, né? Como a gente lida com a gente mesmo. Né? Às vezes você não consegue falar, pô, acabou aqui. O luto, né? O lidar com o término. Uhum. É isso. Exatamente. eu acho que uma das coisas que você estava falando de terminar a coisa, eu acho que um livro em específico que, assim, e eu acho que isso vai acontecer de novo com Feliz Sonho e Osso, tá? Nossa. Mas quando é muito bom. um livro que eu acabei, eu fiquei destruída. Num primeiro momento, eu não aceitei o que aconteceu. Entendeu? Mas depois eu pensei e falei assim, gente, é isso! Chega de tanto sofrimento. Foi Os Miseráveis. Pô, 1000 e tantas páginas. Fiquei um mês com aquele livro, sabe? Fiquei assim, 50 páginas por dia. Eu fui ali, ó, no minha meta todos os dias, 50 páginas por dia. Colocou meta, Sim. organização, assim, ó. Não, ela é bastante organizada pra essas coisas. Não tô, agora no momento não estou, mas tudo bem. Mas é um período. E aí, 50 dias, todos os dias eu acordava, tomava meu café, ia lá ler Os Miseráveis. E aí, se sobrasse mais um tempinho, eu ia ler lá de novo. Aí, ó, eu vivi um mês com o João Valjean, gente. Eu fiquei um mês com este homem, sofrendo, entendendo a cidade, que a cidade também era um personagem, entendendo as questões de classes sociais. O cara roubou um pão, ele tava sendo crucificado por causa de um pão, assim, sabe? Ele viveu a vida inteira fugindo. E o final gente, Os Miseráveis, pelo amor de Deus. No final ele morre. E assim, é uma morte. Ele morreu. Ele só morreu. E eu fiquei, pelo amor de Deus, esse homem morreu. É que é o fim do sofrimento, né? Assim. E aí eu falei. A questão da finitude, né? Exato. O que às vezes você encontra como um final triste, na verdade, pra ele pode ter sido. E depois eu entendi, tipo, ele descansou, ele parou de sofrer esse inferno, de fugir o tempo inteiro. Então, assim, é um livro muito bonito, é um livro que eu sofri muito. Outra coisa que eu também sofri muito foi a trilogia Divergente, quando a atriz morreu, que muita gente odeia o final, e pra mim o final é impecável. É porque o terceiro filme... Não, esquece o terceiro filme, tô falando do livro. Foca no foco. Também eu fiquei muito mal, assim, só que eu acho que eu tenho uma opinião diferente de alguns leitores quando o autor mata o personagem. Pô, ele matou o personagem, ele serviu o propósito dele. Se ele tava lutando por uma causa, aconteceu, acontece, sabe? Acontece dele morrer. E eu chorei, eu sofri, mas eu entendi que é isso, sabe? Por isso que eu falo que pra mim, se a Katniss tivesse morrido em Jogos Vorazes, pra mim teria sido muito melhor. Uhum. Eu ia amar se ela tivesse morrido, assim, de tipo, chorar e sofrer.
Cumprir Mas, o propósito. tipo, Né? cumprir seu propósito, é isso, sabe? E tem gente que tem muitas coisas. Não mata meu personagem favorito. Gente, sabe? Aí começa a se falar dessa relação com os personagens, né? Nossa. Às vezes é meio complicado, né? Tipo quando você fez, acho que na edição 3 ou 4 da Hello Frequência, que vocês estavam falando da relação das pessoas com o Dragon Ball. Ah, sim. Que fala assim, esse é mais ou menos esse mesmo tipo de apego, né? Só que no caso é um personagem que não cresceu, né? Sim. Então. Não fala do meu personagem. Exato. Você vai tirar alguma coisa que é minha, que tá lá enraizada e não pode acabar, não. E aí a questão de você não lidar com você mesmo, talvez com algumas questões suas, e você projetar ali naquela história, sabe? Então, como que isso te atravessa? Existem várias coisas que me atravessam, mas eu tenho que entender que eu não sou aquele personagem. Não sou eu. Eu me identifico com algumas coisas, mas eu não sou você. Nós somos pessoas diferentes, sabe? E aí, tipo, vai matar meu personagem, ou vai abandonar esse personagem, ou não vai... Gente, assim, eu acho que existem decisões para que ele... Imagine, se você tá puto, imagine um autor que teve que tomar essa decisão de uma coisa que ele criou. Então, assim, sabe? Até porque a parte de se desfazer desse personagem é mais dolorosa, porque ele imagina, poxa, e se eu tentar fazer ele ficar mais um pouquinho? Sabe? Então, eu vejo isso muito em animes mesmo. Tipo, não vamos matar tal personagem e tudo mais. E aí, eu tava falando até com você, né? Que eu tô revendo Bleach agora. E pra mim, Bleach não tem Bleach Shippuden. Ou Bleach, sabe? A gente acompanha a vida do Ichigo até um certo tempo. Acabou. Não tem mais. Spin-off, não tem. Não tem. Acabou. Não precisa. Não precisa, por gentileza. Mas Naruto tem Naruto clássico, Naruto Shippuden, Boruto, não sei o que, mas não sei o que lá. O Naruto já tá o quê? Com bisneto já, né? Porque eu sei lá, menina. Porque, cara, tem um monte de coisa. Eu fiquei assim... E que nem se eu chegar no Naruto. Mas eu fiquei assim, caraca, tudo isso? Né? Então eu também não acompanho, não é muito. Eu sou da geração de Cavaleiro Zodíaco, meu amigo. É isso. Ouviram uma canção. Nossa. Vocês falaram de uma coisa aí, coisas que me... Quando saiu, nessa época que saiu esse anime, né? Eu falei, poxa vida, né? Agora que eu tinha lido mangá, né? Inclusive, quando eu comecei a ver como adulto, eu comecei a analisar assim, caraca, tem tanta questão aqui que a gente, né? E questões assim, que, tipo, reflexivas, né? Falar, tipo... Questão de xenofobia, né? A gente tinha falado sobre família um tempo atrás, né? Famílias, como se formam, né? Sim. Famílias não nucleares, né? Eles formam uma família. A forma como eles discutem justiça, morais, valores éticos e tal. Eu fiquei assim, poxa vida, que bom que acabou nessa parte da saga. Porque se estica pra outra, o que queria falar mais? A obra se fecha em si, né? Tipo pessoas que adoram ver continuações e continuações de filmes, né? E... Reboot mais reboot, de coisa que não tem mais o que contar. Então, e quando já chegou no final, tem que rebutar, refazer. E às vezes pegar coisa de... Né, passou 5, 6 anos, rebuta de novo, né? Que antes o reboot fazia 40 anos depois. Porque aquela obra já tinha até a nível cinematográfico, a nível literário, ela já tinha sido, né, esgotada. Então, traz uma nova vertente. E... Poxa vida, hoje passou 3 anos, né? Daqui a pouco, daqui a 3 meses, daqui a pouco, daqui a 3 dias, né? Aí entra o que a gente tava falando, essa geração que tá querendo consumir tudo muito rápido. Exatamente, sem analisar, né? A gente fez uma maratona de Alien e a gente só não assistiu Alien vs Predador, porque me respeita. Mas 1 ou 2? A gente não assistiu nenhum dos dois. 1 é bom. Pelo amor de Deus. Queria eu ser reconhecido pelo Predador, tipo, você é bom, você é bravo, que nem ela. Mas a gente assistiu, assim, aí a gente tava assistindo porque tem a série agora que eu quero assistir, mas ver como eles encontraram lacunas na própria história pra contar talvez outra coisa, sabe? E eu acho que, sei lá, Pânico ou Alien são franquias que continuam muito consistentes na mensagem que eles querem passar. Porque tem umas coisas que vão rebutar ou que vão ter sequência que você meio que se perde ali no caminho. E, enfim, eu espero que Pânico acabe agora, né? Nesse que vai ter e já chega, gente. Então, pra mim o Pânico tinha acabado o 3º, mas tudo bem. Não, chega, não precisa. Até porque tem um tempo muito grande, às vezes, entre um filme e outro ali, sabe? Não é uma coisa que sai... saiu um esse ano, vai sair o outro ano, assim. Mas eu acho que é isso. E ninguém ia querer assistir um filme do Alien de 1979, como a gente assistiu, que era um filme lento, que os caras pousavam a nave e mostrava 10 minutos deles pousando a nave, então, sabe? na época que o cinema... Aí, onde a gente fala da velocidade das coisas. Exatamente. Em 79, você quer ver
aquilo acontecendo devagar. E devagar, né? Bom. Eu falava, mano, a gente tá aqui há 15 minutos assistindo eles pousando na nave. É muito bom. Porque vai criando uma atmosfera, um lugar, tipo, desconhecido, um medo, aí tem a névoa, aí tem, tipo, o chão, eles não veem o que é, aí baixa a nave, pô, a gente chegou finalmente, tá todo mundo seguro. Pô, cria um clima, um ambiente, você sente parte da tripulação. Ele te embarca na história, você fala assim, caraca, o que vai acontecer aqui? Porque é a mesma pergunta que eles estão fazendo entre eles. Isso. Mano, aí você fica tenso. Pô, já é hora de sair da nave, a gente recém pousou, cara, vamos dar mais um tempinho aqui pra mim. Aí eles descem, vão explorar o lugar e tal. Tipo, a gente faz parte da história, né? A gente vai acompanhando e tal. Aí você vê a diferença em Alien Romulus, que no começo já tem toda aquela treta, eles entram na nave, já acham a outra, já acoplam ali e já vão explorar. Tipo, não criam. Só quando eles vão explorar o negócio ali, mas é uma coisa mais rápida, querendo ou não, sabe? Mesmo que eles façam algumas referências ao clássico, ainda assim não tem... Talvez aquela... Eu adoro Alien Romulus, eu acho muito bom. Mas é aquela coisa de você sentir o clima do filme, entrar nele. Aquela coisa do diretor e o roteirista lá pegar sua mãozinha e falar, Ele falou, vem cá que eu vou te contar um negocinho. Vem cá, vem comigo. Ó, você é parte desse grupo agora. Exatamente. Por isso que Star Wars, pra mim, é... E fora e Senhor dos Anéis também. Fora o clima de suspense que faz pra você realmente mostrar o Alien. Tipo, às vezes não é sobre o Alien, às vezes é sobre a mística. O medo da iminência. Exato, poxa. O Alien, às vezes, só aparece no último frame, assim, e acabou. Nos primeiros ele demora, tipo, quase 1h30 pra aparecer. Aí ele quase não aparece. Ele quase não aparece. É Alien, mas também não é só sobre o Tanto que não é o título, na verdade, é o 8º passageiro, né? Exato. Não é sobre Alien. Isso é doido. Agora, vocês estão citando isso, eu lembrei de quando eu assisti o Exorcista, né? Ai, não tenho coragem. Poxa, você vai adorar. Principalmente porque ele tem vários contextos sociais muito maneiros. Tá, isso aí eu sei. Quando eu olhei assim, falei, história de mãe solteira, sem mãe, de repente a coisa começa a desandar, vão botar a culpa na mulher, foi assim... O Bebê de Rosemary também tem algumas críticas sociais bem legais. Exato. Eu nunca vi Exorcista, é legal? Assista. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade. É aquela brincadeira de criança, né? Duvido você ver até o final, só ficou eu na sala. Tanto que eu não tenho medo de filme de terror, olha assim... eu fiquei, então, no final do Exorcista, você acha que eu vou ficar com medo disso? Exorcista. É pesado, né? E é exatamente isso. Ele não é sobre a possessão. É o que acontece até chegar lá. Tanto que a cena do Exorcista é 5 minutos. Sim. Mas o processo, a relação, o medo, a iminência de algo que a gente não conhece. Onde a gente fala no conceito de ansiedade, que é o medo de algo que a gente não sabe o que é. Né? A ansiedade, a mãe começa a ficar ansiosa. Como isso afetando ela em questão emocional. A filha... Ela tá vendo a filha, uma relação de mãe e filha. Como, eu não consigo resolver isso. Sim. É algo que eu não tenho como ajudar. E, de repente, ela começa a encontrar a solução. Aí vai lá, vem o padre chega, o padre que dá uma baixada, assim, no tom do filme. Tipo, o padre chegou, vai ficar tudo bem. Ele chega na boa, né? Fala o nome da sua mãe, tal, né? Vamos conversar. Aí é onde o couro come, que aí tem o exorcismo, aquela coisa toda. Mas, assim, lá no final... O processo todo é o que te deixa ansioso. Sim. Te deixa aquela coisa assim, caraca, eu tô nessa casa também com essa menina. Eu tô aqui acompanhando de perto o que tá acontecendo. Exato, você se compadece. Tanto que eu tenho dó na menina do caramba. Eu falo, poxa vida, coitada, né? Tipo, virando a cabeça. Tão nova. É isso mesmo, novinha. Virando a cabeça, descendo escada, né? Tipo, vomitando aquela coisa verde que eu nem sei o que é aquilo. E tipo, eu ficava assim, cara, que coisa impressionante, né? Aí fui assistir adulto, falei, cara, isso aqui tem mais camadas ainda. Né? Acho que a gente vai ter que achar Vamos ver. Eu tenho uma sina de pensar como é que isso reflete nos quadrinhos, né? Porque é o meu chão principal. Esse medo do finito, do que acaba, é o que meio que estraga as histórias, ao mesmo tempo que é o que corrompe as pessoas de entenderem que tudo tem um fim. Então, por exemplo, o personagem nunca morre. Ele morre, mas na edição anterior ele revive. Aí, cara, você já fez eu passar por aquilo e tal, eu já tinha entendido que ele morreu, mas agora ele tá voltando. Então, eu acho que a ideia do nerdola, do cara que tem resistência e ranço da mudança de personagem, vem disso, sabe? Eu tô abrindo mão do personagem que sempre foi branco, agora ele é negro. Nossa, tiraram meu personagem, sabe? Estragaram a minha infância, essa me mata. Porra, esse Tu ainda é criança, bicha. Cresce. Então, é isso que eu falo. Que poder assim, que eu tenho pra estragar uma coisa que já passou, mano. Eu falava, caramba, eu sabia que psicologia era bom, mas eu não sabia que eu tava com esse poder, né? Então, tipo... É muito maluco isso. Eu acho que pra gente ir pros finalmente, uma coisa que eu fui ouvindo e percebendo é que as nossas profissões, elas exigem silêncio.
que é uma coisa que as pessoas não querem ficar hoje em dia, é o silêncio. Para você construir uma história, desenhar uma história, você precisa de silêncio, você precisa de uma imersão, você precisa de referência. Para você estar ali atendendo o seu paciente, você também precisa ficar em silêncio para você ouvir o outro, para você entender a história do outro. Para eu fazer uma análise, eu preciso de silêncio para eu conseguir ficar imersa naquela análise, entender os dados, ter paciência, ouvir a história, pegar as referências. E eu acho que o silêncio é uma coisa que as pessoas não querem hoje. As pessoas querem barulho. Ai, assisti um filme, tive primeiras impressões e já vou soltar. E às vezes é 5, 7 vídeos por dia no seu feed. Pelo amor de Deus, você não faz nada. Você não tem um momento de silêncio, sabe? Eu acho que eu tô passando a valorizar muito o silêncio depois da pausa que eu tive, que eu estava inconstante, minha cabeça estava inconstante. Sabe, sorria aquela cena que todo mundo tá indo em direção a ela e ela não consegue fugir? A minha cabeça estava exatamente daquele jeito. Então, muita informação, muita coisa vindo ao mesmo tempo, eu não consigo conciliar nada. Eu acho que na comunicação, antes da gente dar um veredito, antes da gente escrever alguma coisa, antes da gente comunicar alguma coisa, desenhar alguma coisa, a gente precisa antes do silêncio pra gente conseguir, sabe, absorver e analisar da melhor forma possível. Porque senão... E tempo, tá? Silêncio e tempo. Tempo, primeiro, pra você consumir aquilo. Sem interferência, sem celular, sem pessoa, sem comunicar, sem falar, pô, li uma página cheia do cara. Não, mano, tempo. Uma página. Não, Você lembra que eu botei lá no Threads e você comentou? Tipo, pô, a pessoa tá falando primeiras impressões. Pra gente, primeiras impressões foi tipo, primeiro contato que eu tive com esse material, eu tive essas impressões. Não primeiras impressões de, cara, vi 10 minutos, vi 2 episódios, li 3 páginas e eu quero falar isso e aquilo. Você nem tem bagagem pra falar sobre aquilo. Então, aí entra aquilo que a gente tava comentando, sentimento de brevidade. Precisa estar... Eu tenho que saber que eu vou gostar. Uhum. Se eu não gostar... Inclusive, não onde entra as frustrações, né? O cara consome, sei lá, um filme tem 2h30, ele consome 4 horas sobre aquilo. Porque ele vai ver vídeo, ver análise, ver isso, ver aquilo, ver easter egg. O que me mata, teoria. Final explicado. Nossa, Final explicado. Não. Essas coisas. Aí, depois dele ter consumido tudo isso, ele vai lá e vê o filme. Aí não é exatamente nada, porque ele já ele criou todo um construto na cabeça dele. Preconceito. Do que tá rolando, do que tá... Não, vai sair assim. Aí não vai. Uhum. Aí fala, o filme é ruim. Não, o filme não é ruim. Não gostei porque o cara falou que era ruim. Ou porque, tipo, ele... Aí depois vem a parte... Aí vem a segunda parte. Depois que ele consumiu, falou, é ruim. Aí vem um cara falando, coincidentemente falou que é ruim. Por quê? Teve a mesma coisa. Exato. Consumiu a mesma quantidade de horas de filme e depois fala assim, o filme é ruim também. Por quê? A frustração dele, ele acaba se vendo na frustração do outro. Ele fala assim, é tudo a frustração. É exato. Isso me quebra de um jeito absurdo. Principalmente no meu nicho de literatura. Ai, não gostei porque fulano é muito mimado. Reduz, assim, num negócio. Você fala, gente, sério, vocês leram esse livro? Vocês leram? Porque é isso, né? Você precisa ler o lançamento. E às vezes a pessoa vai terminar de ler em 2, 3, 4 dias. Uma semana, depende. Não é todo livro que você vai pegar e você vai ler em um dia, sabe? Tem livros muito densos que precisam de muita atenção. Tipo, sei lá, N.K. Jemisin não é uma autora fácil de ler. Ela é maluca, ela viaja. Então até você entrar na cabeça dela, demora. E aí, não gostei desse livro porque eu não entendi. Não sei. Você leu em 2 dias, Mona. Pra fazer conteúdo. Sabe por favor. Não, em 2 dias, e assim, tem, por exemplo, como você citou essa autora, ela é complexa. Então você vai e volta. Às vezes você volta umas 2, 3 páginas, assim, peraí, tá aqui. Fala, Mona, não entendi o que você falou. Fala, assim. volta. Vamos de novo. Aí volta. Isso às vezes sou eu lendo Grant Morrison. Nossa, ele é denso. Curiosamente, meu autor de quadrinho favorito. Umas psicodelias, umas coisas loucas, né? E eu olho assim e falo, peraí, pô, deixa eu olhar de novo. O que eu perdi? Voltei. Aí, agora é isso. Voltei, agora vamos lá. Agora eu tô conseguindo entender, né? E, principalmente no caso da literatura, né? A gente também tem que acompanhar o raciocínio de quem tá escrevendo. Você tem que se conectar com isso de alguma forma. Então não é só bate, pronto e vai, assim. E aí eu também tem coisas que as pessoas procuram muito linearidade, né? Tipo, por exemplo, a Conceição Evaristo, ela escreve de um jeito, a cabeça dela funciona daquele jeito, sabe? Então a gente precisa ficar imerso no que ela tá querendo contar pra você. Então, e é uma das coisas mais bonitas que tem, porque quando você realmente fica imerso na escrita dela, na história que ela tá contando, você chora, você esperneia, você fala, meu Deus, me dá uma merda. Mentira. Mas aí depois ela dá um abraço em você, fala, olha, eu amo você, lindo. Então, tipo, existem autores e autores que exigem pra você,
exige um tempo a mais. As pessoas não querem mais isso. Vou ler esse livro aqui em um dia. Livros pra você ler em um dia. Gente, amo ler livro em um dia. Adoro, acho lindo, maravilhoso. Mas eu tenho certeza que vai ser um livro peitinho de frango. E vai ser desperdiçado também. Muita coisa vai se perder no meio do Eu caminho. vou ler ali e falar assim, é isso aí, acabou. E aí, pronto. Beijo, até a próxima. Sabe? E aí existe aquela coisa da comparação, de tipo, se essa pessoa consegue ler um livro de 500 páginas em um dia, eu também consigo. E aí tem gente que fala, li 17 livros no mês. Não, essa pessoa leu 17 livros no mês. Como assim ela leu 17 livros no mês? Leitura e não dinâmica. sei o que, sabe? Então, assim, até o momento Inclusive, da em questão de leitura cognição, mesmo. esse negócio de leitura dinâmica é prejudicial. Nossa, aí. Ou então, que, por exemplo... Mas não vai falar da leitura dinâmica na internet, não, porque você vai falar, é o meu jeito de ler. Eu tenho técnicas. Para com isso. Então, eu tomo cada cacetada quando eu falo alguma coisa. E isso também vai, por exemplo, pro consumo de séries. Hoje, quando eu descobri o recurso de você aumentar a velocidade em 2 vezes... Eu nem sabia. sabia. Gente, eu não sei onde tem isso, eu não vou procurar. Não. Isso me dá agonia. A pessoa vê naquela velocidade maior. Tanto que às vezes até parece quando você pegava uma fita de cassete. Rebobinava ela. E isso também, Nossa. né? Afeta na questão da cognição, afeta na sua compreensão do que está acontecendo. E a forma como você está recebendo esse estímulo. Né? E você vê isso hoje de uma forma muito comum. A gente acha, não. A série tem quanto? 8 episódios. Eu já acho curto demais. Aí a pessoa me chega assistindo nessa velocidade. Nossa. Quanto tempo ela termina? Sei lá, 40 minutos a série? Um filme? Eu falo assim, cara... Que a gente passou 5 horas vendo. Eu fico, às vezes, 2 semanas. Então, porque às vezes eu esqueço no episódio e falo, putz, o que tá acontecendo aqui? Deixa eu voltar no anterior. Eu volto no anterior. A memória é curta. Você falou num ponto que o que me pega, eu não quero botar isso como regra, mas assim, vai sair a fase do Miles nova. Se eu não li nada do Miles, eu vou ler a cronologia inteira. Eu volto lá no começo. Isso aconteceu com o X-Men recente. O Matheus falou, vai sair uma nova versão do X-Men, uma nova fase, né? Eu falei, mano, eu li uma coisa ou outra do X-Men, eu vou voltar a ler toda a cronologia. E eu tô lendo tudo, mano. Sabe o que aconteceu comigo? Quando saiu Monstro do Pântano dos 952. Você foi ler tudo. Eu li tudo. Isso é muito legal, velho. Foi aí que eu falei, pô, né, ia sair o filme da Liga da Justiça Sombria, lá o pessoal do Terraverso falou, vamos pegar aquela pessoa feia, dá o Monstro do Pântano. Foda. Você já tinha feito o artigo aqui? Foi nessa época. Que fez da Liga da Justiça Sombria. Da hora. Quando saiu do Esquadrão Suicida, eu fiz sobre o Rick Flag. Então o que eu fiz? Li tudo que tinha o Rick Flag. Foda. Aí começa a perceber que a função dele ali no primeiro esquadrão era ser uma bússola moral, o cara que, né, alguém tem que ser bonzinho, então tem que ser ele. Sim. Então ele era o herói de guerra, era isso, era aquilo. O que conecta com o que você estava falando na edição anterior sobre o Capitão América, né? A coisa do militar e tal. Né? E é exatamente isso, só que com o tempo, né, vai se mexendo, vão se mudando, tanto que agora o Esquadrão Suicida é só vilões. Sim. Mas alguns deles têm um mínimo de moral. Eles entendem o que é a responsabilidade deles. Exato, fala. Até aqui a gente não atura. Até eu, que sou mal, não acho que isso é legal. A própria Harley com a série animada dela. Exato. Inclusive, personagem que... maravilhosa. É bom demais. Não assisti esse ainda. Mas, gente, eu acho que é isso. A gente falou muito, falou sobre... vai ter vários cortes. Eu acho que uns cortes já sei, o corte de Exorcista, ó. É mesmo. Aqui, ó. O corte de Exorcista vai sair no Instagram do Alô Frequência. Pô, e é bom te ouvir falar, mano, que você vai falando, a gente vai construindo uns negócios na cabeça. Tipo, então vai daí que vem, então é assim que eu lido com as coisas. E aí, eu acho que isso é o mais legal, né? Tipo, a gente gostar de uma coisa e vai sair uma nova e você poder revisitar tudo, assim. Você poder refrescar a memória e dar tempo ao tempo. Tipo, eu quero assistir a nova série de Alien, vão ter 8 episódios, mas eu não assisti ainda porque eu quero deixa a série sair, deixa ela lá. Mas eu fui lá e aí a gente assistiu todos os filmes. Vai sair Pânico ano que vem. Vai maratona de Pânico. Se tiver que fazer, eu faço maratona de Pânico de novo. A gente já fez esses dias, né? Gente, bom demais. Pânico. Então, assim, são coisas que a gente vai revisitando pra gente ter, às vezes, uma visão diferente, né, daquela coisa também, uma análise diferente daquela coisa também, porque a nossa cabeça, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo vivência, a gente vai amadurecendo. Uma hora eu posso falar uma coisa aqui, amanhã eu posso falar outra coisa, então tudo bem. As pessoas falam assim, mas eu quero ser coerente. Não, nós somos pessoas incoerentes. A vida inteira, sabe? Insignificantes também. Aceite a sua insignificância. Mano. Aceite a sua insignificância. Porque tem muita gente que acha que minha opinião é soberana, não é nada. Você é um ser humano, um negocinho ali no meio de um monte de gente, pelo amor de Deus. Por exemplo, falando em opinião soberana, se a opinião do humano fosse soberana, a gente não era amigo.
É real. A gente começa a se conhecer discutindo na internet. Não discutindo, tipo, Não, a gente debater o assunto. tipo, eu falei uma coisa, ele falou, não, mas tem o outro lado. Eu falei, puta, tem o outro lado. Mas e é isso que ele gosta. Eu gosto quando me... Ele gosta de ser questionado. É. Entendeu? Ele leva um ponto, a pessoa fala, não é bem assim. Aí, ao invés de ele falar, ele fala, por que não? Então me fala aí, então. Aí ele falou. E, mano, eu sou burro. E nessa daí deu match. A gente começou a conversar. É isso. E passou a noite toda conversando. E eu acho que as pessoas hoje em dia não têm mais essa paciência ou essa comunicação mesmo de, olha, você tá errado, ou tem outro ponto de vista. Não tem não, você tá querendo lacrar e você me isenta. É o ego. Ou então É o ego. a coisa que eu acho mais complicada, alguém fala assim, viu errado. Viu errado. Nossa, mano, viu errado. Viu errado como? Não tem como você ver errado. Você tem 2 olhos e um cérebro, então você consegue ver e interpretar. Mesmo que a sua vivência esteja relacionada a isso. É onde a gente vê, né, gente falando de peitoral de pedra aí, achando que tem que ter filme correndo toda hora. Né? Mas, essencialmente, você tem isso aí dentro de sua vivência, sua consciência. Que foi ensinado pra ele. Exato, a forma como você construiu as coisas. Né? Então, faz muito sentido você ver e interpretar. Outra pessoa questionar isso é também normal. Né? Como às vezes eu tava conversando com o mano e ele fala assim, caraca, de onde ele tirou essa? Viagem. Mas fala, pô, isso aqui é bom, é interessante. Compreender que a sua vivência não é só o que não determina. É absoluta, né? Não é só aquilo que determina uma obra. Ou o que você tá vendo, inclusive opiniões sobre vários outros assuntos, né? Porque quando você vê a pessoa que, minha opinião é isso, e pronto, acabou, você pode apostar que em outros pontos da vida dela, ela é exatamente assim, até pior. Uhum. Né? Então, a minha palavra é a última. Tipo. Exato, né? E muitas vezes é a última porque a outra pessoa foi embora. Fala, se lascar. Se vira. Então, exatamente. E aí onde não tem comunicação, onde a gente não consegue expandir assuntos, onde a gente não consegue analisar as coisas de forma mais ampla, né? E, tipo, é legal quando a gente começa a conversar e ver que a outra pessoa não só tá concordando com você, ela tá te entregando algo a mais. Exatamente. Né? Ela isso é tão legal, velho. Ela te alimenta o seu conhecimento com o conhecimento dela, né? Olha, não tinha visto por esse lado. Exato, por isso que as relações humanas são tão maravilhosas. E hoje em dia tá uma merda, né, gente? É assim, assim que a gente acaba esse episódio, vão ter vários cortes, vários lacres, tá? Porque lacre é isso. O lacre é isso. O lacre é quando a pessoa vai lá e fala um negócio e fica... Eita. Você não tem resposta pra aquilo. Filho. Exatamente. Rick, onde a gente acha você nas redes sociais... Nos seus artigos, próximos onde projetos. a gente acha, Nossa, até... a agenda já tá assim, falando, pô, eu tô querendo vamos dar uma diminuída nas coisas. Que isso. Tem muita coisa, pô. Vamos lá, deixa eu lembrar. Em podcast, eu tô no Tamborcast, no Litera Loucura, de vez em quando no podcast Elementar também, lá eu falo de dorama, é bem legal. Você gosta de dorama? Eu não sou dessa geração de 2016, não, sou de 2005, 2004. Tá, depois a gente vai ter que trocar figurinha. Com certeza. E matéria escrita, vídeo, às vezes eu faço streaming também, na Emerald Corp, no Terraverso, no Fidedigno e no Terra Nerdica também. Né? Eu acho que eu não esqueci de ninguém dessa vez. E o seu Instagram? O meu Instagram é Rick Strange, mas geralmente ele é um perfil fechado, porque eu escuto umas liberdades que às vezes falam, né? Não, mas... Mas se quiser seguir, segue lá também, que todo o meu conteúdo, as parcerias, os collabs, tá tudo lá também. É isso, gente. O meu é @nevoada. O dele, que ele tá de mal de vocês, ele não quer falar com ninguém. Eu dei um tempo de Instagram, de rede social, eu tô lendo, eu tô consumindo coisa pra ter o que falar. Mas é @Manuel Taylor, também sigo ela Frequência, TV Perifacom, Portal Perifacom, se inscreva aqui na TV Perifacom no YouTube, curte esse vídeo, fala também como é a sua relação da sua profissão com as coisas que você gosta, os seus hobbies, porque agora tem muita coisa, né? Tem lá bubu, tem pintura, tem... e que não é de agora, na verdade, né? De muito tempo. Morango do Amor. Qual é a sua relação da sua relação com o Morango do Amor? Conte aqui pra gente nos comentários, por gentileza. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu, nós.